Fala rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pod. Aquele podcast, aquele papo, aquela resenha que todo mundo pode participar. Agora que geral o quê? Se deve se inscrever no canal. Já tá inscrito? Vamos lá, vou esperar você se inscrever porque nós somos 30 mil amigos e eu tenho certeza que se você não tiver inscrito, você não era nem pra estar aqui. Então dá essa moral pra gente. Aqui, ó. Se inscreva no canal, ative os sininhos, as notificações, manda no grupo da família, manda no grupo dos amigos. Aliás, esse papo de hoje é legal para você mandar no grupo da família, tenho certeza, ou no grupo do condomínio também, no grupo dos pais da escola, aquele que inclusive grupo de pai da escola é a maior reunião de desocupados que existe. Gente, para que mandar bom dia no grupo da escola que você nem conhece a pessoa? Não manda não, manda esse link, que aí você vai ficar cheio de moral lá. É bom que você vai ter várias dicas, vão pegar várias dicas aqui. Inclusive, você pode mandar também naquele seu grupo de pais e alunos, de amigos da outra escola também. Onde tiver criança, eu acho que vai ser muito importante a gente passar essas informações que nós vamos ter aqui, beleza? Agora, antes disso, já tá lá no Instagram, aqui ó, @geral.pod no Instagram. Vai lá dar uma moral pra gente. No TikTok também, ó. @geralpod lá no TikTok. Lá no TikTok é um dos cortes bombam. Nós chegamos a 50 mil, acho que é 47 mil, mas estamos batendo quase 50 mil seguidores lá no TikTok. Já chegamos a mais de 35 milhões de visualizações nos nossos cortes. Então, continua, por favor, dando aquela moral pra gente, ok? Gente, essa hora, não sei que hora você tá vendo, mas provavelmente a hora que você tá vendo, eu tô com fome. Eu sou uma pessoa que só tenho dois momentos: ou eu tô com fome ou eu tô comendo. Então, se você é que nem eu e mora aqui pela Barra da Tijuca, pela Barra Olímpica, Jacarepaguá, a melhor opção que tem para você é a Paladari. A Paladari, de segunda a sexta, tem um buffet caprichadíssimo, super variado. É o que eu sempre digo. Tem uma parte de comida saudável, de salada, de folhas, que é sensacional. Eu nunca fui. Eu nem olho para ela, mas me disseram, o pessoal que vai lá fala que é bom. É bom que o pessoal fica na fila ali, eu passo direto, eu vou direto lá na lasanha, no arroz da piamontese, aquelas coisas que um gordo diabético não pode comer, mas como eu sou um gordo diabético e rebelde, subóbito, eu vou devagar e sempre. Paladari, a melhor opção. Ah, final de semana, a melhor feijoada aqui da região também, no sábado, é aquela ali para você comer devagar. É o que eu sempre falo, não toma café. Vai sem tomar café, que o nosso amigo, nossos parceiros não nos ouçam, mas vai sem tomar café. Chega lá meio-dia e fica até 3 da tarde. Quando tiver, come, 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 dá aquela descansadinha, chupa uma laranjinha, toma um negocinho e fica lá. A opção é sensacional para levar a família, ok? Posso continuar agora? Posso acabar? Já falei tudo. O Matheus não está aqui hoje, nosso editor. Hoje estamos com o editor fantasma. Então o Matheus não está aqui hoje, então ninguém vai me dar bronca, ok? Gente, hoje eu estou aqui com uma pessoa que é uma amiga, ela já veio aqui, inclusive eu vou botar aqui no link desse programa o link do papo que a gente teve aqui profissional com ela. Mas hoje a gente vai falar de um assunto um tanto quanto delicado, um drama que ela passou e que junto com ela outras pessoas devem estar passando e que junto com ela outros pais também, outros amigos dela que são pais, tenho certeza que passaram junto com ela. Eu fui uma das pessoas também que fiquei muito preocupado. A gente teve uma campanha ali, pelo menos de energia, que todo mundo mandou para lá, para Portugal, onde ela passou esse caso que ela vai contar para gente. E eu tenho certeza que agora está tudo mais calmo, é o momento dela falar. Ela vai contar o caso. Muito obrigado pela Érica e o advogado da Érica, o doutor Anderson, eles estão aqui para falar sobre. Eu vou botar para vocês mais ou menos o caso daquele pai lá de Portugal que prendeu o filho quando ele foi com a mãe passar as férias lá. Mas eu acho que ela pode contar muito melhor. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado, doutor Anderson, pela presença de vocês. Vou começar primeiro com você, Érica. Que sufoco, hein? Muito, foi muito sufocante mesmo, foi estressante, foi o pior momento da minha vida. O que aconteceu? Como é que tudo isso começou? Eu falei com você, foi no ano passado, mas você tem 3 filhos, não é? Com Sim, português. é. E aí, como é que isso desenrolou? Conta pra gente um pouquinho dessa tua. Primeiro como é que você chegou até essa situação e Sim, depois o teu drama todo. sim. Eu fui casada por 15 anos com um português, tenho 3 filhos com ele. O menor tem 10 anos hoje
E eu viajei para Portugal em 18 de dezembro de 2024 e levando o meu filho de 19 e o menor, que na época eles tinham 18 e 9 anos. E, e aí, quando a gente chegou lá, entreguei meus filhos para passarem as férias com o pai. Foi um acordo que nós fizemos, porque inclusive ele é devedor de pensão aqui no Brasil. Então, ele, por medo de ser preso, me fez um acordo comigo, tácito, Uhum. e eu fiquei de levar as crianças para as férias com ele. A menina não quis ir, a mais velha, e só foram os 2 meninos. Eu chegando lá, entreguei meus filhos, eles passaram um mês de férias com o pai, e chegando no dia de embarcar de volta para o Brasil, que seria dia 21 de janeiro, ele me mandou uma mensagem um dia antes, né, do nosso regresso, informando que o meu menor não regressaria mais para o Brasil. Aí eu entrei em pânico, ainda achei que ele estava blefando. Uhum. E fui pro aeroporto dia 21, porque tinha o meu outro filho, né? Eu tinha que Sim. encontrar com eles para embarcar de volta pro Brasil. Só que chegando no aeroporto, dia 21, só tava o meu filho de 19 anos lá. O pai não estava lá com o menor, e o meu filho foi levado pro aeroporto por um amigo, um conhecido do pai. E eu entrei em pânico, embarquei o meu filho e depois que ele embarcou, eu fui para a polícia direto do aeroporto, registrei uma ocorrência por incumprimento de pensão, incumprimento de guarda e procurei um advogado. Tive que correr atrás de uma advogada para me socorrer nesse momento, né? E aí a advogada entrou com uma medida cautelar no Tribunal de Viana do Castelo, porque o pai mora em Ponte de Lima, bem no norte de Portugal. Uhum. E o tribunal que atende Ponte de Lima é o Tribunal de Viana do Castelo. Mas calma aí, deixa eu te interromper. Sim. Nesse um mês que ele ficou lá, passou Natal, passou Ano Novo, você teve contato, você frequentou a casa? Como é que foi essa Não. dinâmica? Não, então, eu fiquei hospedada em Braga, Tá. né? Ele financiou a minha ida para lá, tá? Com meus filhos. Pagou a passagem de nós Bonzinho, três. né? Pobre quando vê esmola demais E confia. você não Eu desconfiou? não desconfiei. Puta, que se você é rica. Se fosse eu, desconfiava rápido. Então, eu fiquei hospedada em Braga, que inclusive também a hospedagem de um mês foi paga por ele. E, e quando o meu filho de 19 anos, ele fez aniversário na casa do pai, né? Porque ele fez aniversário 29 de dezembro. Então, ele foi com o pai logo no dia 18 de dezembro, quando a gente chegou lá. E no dia 20 o pequeno foi, porque o pequeno não quis ir com o pai logo no dia que chegou, ficou chorando, parecia até que tava Tava pressentindo. sentindo. E aí o pai fez um escândalo na porta do Airbnb, que era inadmissível o filho ir pra lá e não tá com ele, não querer estar com ele. Mas de escândalo suave, de sentimento ou agressivo? Agressivo, muito agressivo. Tá. Ele sempre foi muito Aí o agressivo. menino teve que ir. Não, nesse dia que a gente chegou em Portugal, ele não foi com o pai. O meu filho mais velho, ele acalmou o pai, enfiou o pai dentro do carro, ficou acalmando o pai dentro do carro, porque era meia-noite, né? Uhum. Quando eu cheguei lá era meia-noite. E ele tava aos berros na rua, na porta do Airbnb. Equilibradíssimo, né? E a proprietária do imóvel presenciou, né? Porque ela estava lá para me entregar a chave. Ela presenciou o escândalo que ele fez na porta. O meu filho começou a chorar, o pequeno. Se agarrou a mim, não queria ir. Aí eu falei pro Afonso, né? O meu filho do meio, acalmar o pai. Que depois eu ia conversar com o Henrique. E o Henrique depois poderia ir com o pai. Ele ficou comigo 2 dias, o pequeno. No dia 20... ele foi com o pai. Eu consegui, conversei com ele, disse pra ele ir, que o pai tava com saudade, que ele ia aproveitar as férias e que depois ele pedia pro pai pra passar uns dias comigo e tal, coisa que o pai não deixou, né? Ele pediu, mas o pai não deixou. Então ele foi com o pai dia 20, o pai foi lá buscar em Braga e daí em diante eu não vi mais meu filho. Eu tive pouco contato, eu falei com eles no Natal e falei com eles no Ano Novo e no aniversário. Pelo Ele não dava telefone. informação nenhuma, não ficava Não. monitorando nada, que loucura. Nada. Eu mandava mensagem porque, assim, eu nunca deixei de ter contato com os meus filhos e nunca impedi o pai de ter qualquer tipo de contato com eles. Mas ele é presente, mesmo distante, ele é um pai presente? Não, nunca foi. Nunca foi. Ele é um copy-paste.
Ele copia e cola a mesma mensagem todos os dias. A mesma mensagem. Você vê direitinho que as palavras são a mesma, ele copia e cola, copia e cola. Então, isso pra mim não é pai presente. Um pai presente é aquele que participa da vida escolar, da vida afetiva, da vida... Ele não sabia Participa, nada dos nada. filhos durante quanto tempo? Desde sempre, desde quando eu era casada. Porque quem fazia tudo era eu, ele nunca levou um filho para a escola. Nunca, ele nunca participou de nenhuma reunião das escolas, nunca levou um filho para o médico, para o hospital, nunca. Então, ele não era presente. Nem quando ele quando ele estava presente, tinha a chance de ser de fato presente, ele nunca foi. E os meus filhos, eles sabem disso. Porque criança cresce. Lógico. Idiota é quem pensa que a criança vai viver a vida toda criancinha. Uhum. E vai ser tapeada e Isso enganada é. a vida toda. A criança cresce e criança começa a observar com os próprios olhos e tirar as próprias conclusões. Uhum. Porque a criança tem... O meu filho, por exemplo, o mais novo, ele tem o discurso dele por ele. Você não Eu influencia. não influenciei nunca em nada. Eu sempre digo pra ele, olha, é teu pai, tem os defeitos? Tem, eu também tenho, todo mundo tem. É teu pai, respeita, seja bonzinho, Uhum. seja educado, obediente. É teu pai, você tem que respeitar. Tá. Já a outra parte dizia pro meu filho, não respeita sua mãe porque ela não merece respeito. E eu tenho isso em vídeo gravado. Como assim? Ele falava em vídeo? Ele gravou um vídeo pros meus filhos. Mas antes dessa briga toda? Antes, muito antes. Em 2021, ele gravou um vídeo para os meus filhos me difamando, falando coisas absurdas a meu respeito e falando que os meus filhos não tinham que me respeitar, porque eu não merecia respeito. Que quem quer respeito se dá o respeito, e eu não me dava o respeito, então por isso eu não merecia ser respeitada. Tá, então deixa eu te interromper. Vamos voltar lá no início da nossa conversa. Mesmo ele tendo esse comportamento, mesmo ele sendo essa figura controversa, o que te motivou a dar essa oportunidade de levar os meninos para essa viagem? Você queria que eles resgatassem esse vínculo com o pai? Era uma oportunidade de um passeio? O que te motivava? Porque, de repente, para quem não tá assistindo, para quem não te conhece, pode falar assim: de repente ela não tinha oportunidade, não tinha grana para ir para Portugal, foi curtir e levou os filhos. Porque pode acontecer isso. Muita Sim, gente não sabe que claro, você as pessoas trabalha com julgam, isso, né? Sim. Você tem todas as facilidades do mundo para ir para Portugal, para ir para vários lugares do mundo. Sim. Quem tiver algum tipo de dúvida sobre isso, Sim. pode assistir o nosso podcast, onde você fala sobre isso. Você, inclusive, facilita a vida de quem quer ir para lá. Então, assim, você não precisava de forma alguma dele para esse rolê na Europa. Mas o que te motivou a levar essas crianças para esse cidadão maneiro pra caramba Então, lá? assim, eu nunca impedi os meus filhos de terem contato com o pai, porque o meu problema com ele é com eles, é problema de adulto, não é de criança. Uhum. E os meus filhos têm direito a ter o pai. Então, eu nunca fiz alienação parental, que tá em evidência hoje em dia. Eu nunca fiz isso. Mas poderia ter feito. Poderia ter feito, Ah, tá. mas eu nunca fiz. Entendi. Eu nunca impedi os meus filhos de irem pra lá ver o pai, tanto que todo ano eles iam, sozinhos, inclusive. Entendeu? A última vez tinha sido quando? Quando? Em 2024, eles foram. Eles foram em julho. A minha filha foi em dezembro de 2023 para 2024. E ele nunca o tentou Afonso. segurar eles lá? Não. Em julho, Cara, que loucura isso. eles foram, e em dezembro foram de novo. Entendi. E eu nunca imaginei que ele fosse capaz de fazer uma atrocidade dessa. Ainda com você lá, porque seria muito mais fácil ele fazer isso com eles sozinhos. Exato, mas ele nunca Em fez. julho? Não é? Em julho, ele podia ter segurado meu filho, Que mas não. loucura. Eu tava com a minha... Assim, em primeiro lugar, eu nunca dependi de homem pra nada. Eu sempre tive meu trabalho, sempre tive minha vida. Quando eu podia viajar, eu ia. Quando eu não podia, eu não ia. Mas teve anos que eu viajava de 3 em 3 meses para Portugal. Durante anos, de 2017 até 2021, todos os anos eu ia de 3 em 3 meses para Portugal. Você tava com ele ainda, não? Não. Eu me separei em 2016, mas o meu divórcio saiu em 2017. Tá. Só que a partir de 2017, eu comecei a ir de 3 em 3 meses para Portugal a trabalho. E ele aceitou de boa essa separação? Qual é o argumento que você imagina? Por que ele quis fazer isso? Olha só,
Ele aceitou ele não tinha escolha, porque eu queria me divorciar, foi escolha minha, porque a gente já tinha passado por várias experiências ruins a nível de falta de respeito, de violência doméstica que eu sofri, e eu sempre fui perdoando e Nunca perdoando. denunciou? Sim, eu tenho uma queixa-crime em Portugal, porque a violência doméstica que ele cometeu comigo foi em Portugal. Inclusive, isso é um outro aspecto que eu posso relatar depois, caso de xenofobia e tudo mais. Vamos falar isso. Então, eu denunciei, mas pela família, e tanto que eu vim para o Brasil em 2010 separada dele. E a gente voltou em 2011. Ele ficou lá, eu vim com as crianças. Em 2011 ele veio e a gente reatou, entendeu? Porque a violência doméstica foi em 2009, Caramba. entendeu? 2010 eu vim pro Brasil. Você viveu quantos anos com ele no total? 15. Caramba, e o cara fazer um negócio dele é assustador, né? Foi mais de 15, né? Casado no papel foram 15. Mas a minha filha tem 23, então já tem bastante tempo que eu convivi com ele. Entendeu? Mas é quando ele pegou o caçula, quando ele pegou o menino, como é que o do mais velho reagiu? Porque assim, ele sabia que o garoto ia ficar lá, Sabia. ele contou ele Sabia. teve essa. Como é que eu posso chamar? É difícil a gente ficar Frieza. adjetivando. Teve. Vamos chamar de frieza, né? Ele teve essa frieza, ele falou pro irmão. Frieza é o cara de pau, né? Porra, eu não consigo nem chamar de frieza, mas vamos chamar de frieza. Ele teve essa frieza, ele falou pro irmão que ele não ia. Você vai embora e teu irmão vai ficar comigo. Ele falou isso pro moleque. Não, na verdade, ele não falou, ele só acatou, ele não falou nada. Ele não defendeu o irmão, ele não falou Não, tô falando nada. do pai. O pai falou isso. Não, o pai falou. Isso que eu tô. A loucura é do falou. pai, é inacreditável. O pai falou: você vai ficar comigo porque a sua mãe vai ser despejada do imóvel porque ela deve aluguel e ela vai ficar na rua e você não vai ter onde morar. E teu irmão vai embora. Ou seja, o irmão pode morar na rua. Entendeu? É uma incoerência. Aí beleza, aí você se viu lá, o outro foi embora, o mais velho. Aí você se viu em Portugal em que condição? Bem, nessa época, meu trabalho já estava meio parado, né? Porque eu estava um mês lá, então eu já estava sem trabalhar. As coisas no Brasil não tão fáceis, né? E eu já fui para lá com uma situação financeira um pouco abalada. E eu fui com a ideia de... A minha perspectiva era ir para lá para morar, tá? Inicialmente, eu ia lá ver como que estava a situação do país, economicamente, ver como é que tá os preços, os aluguéis, o valor da comida, que eu estava ciente que as coisas aumentaram muito. E de fato, eu fui para lá, né? De repente, se tivesse melhor do que aqui... Estudar uma situação. Estando melhor do que aqui, voltava pro Brasil, organizava minhas coisas e ia meter o pé para lá para morar. E ele sabia disso? Sabia, a gente estava em acordo com isso, entendeu? Por isso ele pagou minha passagem e minha hospedagem, porque supostamente era para eu ir para lá para morar. Só que eu falei, não tem como eu morar aqui. A minha realidade é em real. Eu não tenho como viver em euro, porque os aluguéis estão o valor do salário mínimo lá. Eu vou viver lá como? A comida lá aumentou mais de 50%, tudo aumentou absurdamente. Eu não tenho como viver lá. No momento, não dá. E você passou isso pra ele? Passei. E ele Até então, o moleque não tava preso ainda. Ainda não, eu tava nas férias. Foi em meados de janeiro. Entendeu? Tava de férias ainda. Ele não aceitou. Ele falou assim, você vai pro Brasil, deixa o Henrique aqui, organiza as coisas lá para depois vir. Eu falei, de jeito nenhum, o Henrique vai comigo, porque eu não sei quanto tempo eu vou precisar para organizar tudo e poder voltar pro Brasil, para Portugal. Porque a minha vida toda tá no Brasil. É diferente, você é um. Nós somos 4. Nós somos 3 filhos, né? Somos 4. Isso aí. Nós somos 4. E eu não tenho como movimentar uma família inteira de um país para o outro para ir atrás de uma pessoa que foi embora por decisão própria. E já tem outro relacionamento lá, tudo. Ele é casado, tem outro filho, entendeu? E eu falei isso para ele. Ele não entendeu, ele ficou extremamente nervoso, não aceitou.
Ele é extremamente nervoso, né? Ele é. Ele é nervoso, Ele é aberto. muito. Ele é Valente. E assim, acontece que o fato dele não ter aceito e dele ter pago a minha passagem, minha hospedagem, tudo isso em prol de uma causa, que era eu morar em Portugal, revoltou ele de tal forma, Uhum. e no dia 20 de janeiro, ele me mandou a mensagem dizendo: o Henrique não regressará mais para o Brasil, estou entrando com um pedido de guarda e um processo de promoção e proteção do menor, Proteção em alegando relação a que, quê? alegando que eu causo instabilidade psicológica Emocional. e emocional na criança, alegando um monte de disparate, de coisas Que absurdas que loucura. ele escreveu lá no processo, que eu só tive acesso porque a senhora que me atendeu na CPCJ, a CPCJ é um centro de proteção de crianças e jovens. Ela leu para mim o que estava no processo de promoção e proteção. Aí sobe E mais era o sangue, assim, né? era coisa assim. Ela se prostituía em Portugal, ela dentro da minha própria casa, dentro da minha própria casa, com os meus filhos. Quando tava casada com ele? Ele disse que eu me prostituía em casa, mas não falou em momento nenhum da violência doméstica, né? A gente só ali só está em causa o que o que ele alega que o outro fez, entendeu? Me acusou de um monte de coisa, tudo sem prova, porque ele não tem prova de nada, obviamente, até porque eu nunca precisei me prostituir. Trabalho muito duro desde os meus 15 anos de idade. Muita gente me conhece desde essa época. Eu tenho amigas de anos e anos, sabem muito bem qual é a minha criação. Eu fui criada num colégio católico, no Santa Marcelina, uma mega escola. Minha mãe foi professora de lá, então eu tenho meus valores morais todos formados lá. Então, é inadmissível que um pai seja capaz de fazer uma coisa dessa, porque ele conviveu e é muito estranho uma pessoa que me alega que eu me prostituí lá, Dentro de casa. mas ficou comigo. Mas ele alega que eu me prostituí em 2009, dentro da minha própria casa. Esteve comigo até 2017. Ele tá falando que é corno manso, então, lá em Portugal. Como é que é corno manso? É coitadinho lá em Portugal que chama corno, né? Ele é coitadinho. Ele Qual o nome dele? É Rui. O Rui, ele pra ele... calma aí, fala com ele. Ô, Rui, meu querido, você pra ganhar a história, você falou que até que corno você é. Que humilhante, né? Porque na prática é humilhante. Agora vamos lá. Mesmo que você fosse prostituta, e aí não vamos passar pano aqui, muitas brasileiras vão pra Europa pra se prostituir, sim. e isso aí acaba denegrindo a imagem das brasileiras que não vão. Sim. Concordamos? Sim. Portugal é um país extremamente machista. Concordamos também, Sim. né? Mesmo que você fosse para lá, para Portugal, para se prostituir, se você cuidar do seu filho fora do seu horário de trabalho, da prostituição, isso também não denigre em nada as mulheres que foram para lá. Então, se tem... E aí eu vou até agora chamar o doutor aqui para falar. O fato da mulher ter ido, que a gente está falando aqui, o teu caso é um caso, mas eu acho que é o mais importante aqui é a gente mostrar exemplos para quem está assistindo, você ser uma referência nisso. Então, até mesmo para a mulher, para a brasileira que vai para Portugal sem um emprego fixo, ou que vai para o emprego fixo de prostituição, isso em nada diminui ou em nada tira dela o direito de ficar com os filhos, certo, doutor? Não é nenhum motivo justificante Perfeito. para retirar a guarda materna. O que seria? Maus tratos, agressão, abandono alimentar, abandono escolar, maus tratos, castigo severo. Agora, se a mulher trabalha com prostituição, se a mulher não tem um emprego fixo, é autônoma, faz biscate, vende lata, mas dentro das suas possibilidades, cuida decentemente do filho, não é motivo que justifique a retirada do filho de sua guarda. Não só lá, como aqui no Brasil. A gente tem muitos pais que querem sim. que, para denegrir, nessa sociedade que a gente vive, uma sociedade machista, para denegrir a mulher, acaba falando um monte de coisa que a mulher não é digna, e aí usa isso. Isso é bom a gente falar para as pessoas que estão assistindo que isso não é razão, não é argumento em que uma mãe perca um filho. Não, de forma alguma. De forma alguma. Tem que ser um negócio muito mais grave, muito mais justificável, plausível, que fira a dignidade da criança, os direitos da criança, que viole o que está preconizado no Brasil no ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Né? E aí sim, para sopesar
os valores ali e ver se justifica a retirada da guarda. Agora, no Brasil é muito difícil você tirar a guarda de uma mãe. É muito difícil. Em Portugal é mais fácil? É. Pelo que a gente tem percebido, sim. Já me ventilaram que na Espanha e na Itália é mais difícil tirar a guarda da mãe. Espanha e Itália. Uhum. Mas A pelo Portugal. que a gente percebeu, no caso da Érica e as pessoas que mantiveram contato com ela depois e que, por intermédio dela, me procuraram e vieram contando seus casos para, de alguma sorte, tentar ajudar, parece que em Portugal é meio que incentivado isso. Acho que meio que pelo patriarcado, entendeu? Que a mulher não tem seus valores, que a mulher é como se fosse no Brasil, na época do Império, é quase como objeto lá. Uhum. Né? Você sentiu isso claramente quando você fez a Claramente. denúncia, você sentiu... É, Como? a primeira, Então, como reagir? Num país fora do teu... Não, é muito difícil. É muito difícil. Depois que eu passei por isso, que muitas mães me procuraram, eu comecei a perceber o porquê de cada um nascer no seu quadrado. Se relacionar sentido? com estrangeiro, ter filho com estrangeiro é um risco muito grande. Porque você acaba tendo que passar por esse tipo de situação. E não que seja uma coisa... Não é uma coisa normal, mas tem sido muito comum. Entendeu? Uhum. Vários casos estão acontecendo nesse momento. Eu tenho conhecimento de 3 casos na Suíça. Que estão acontecendo nesse momento? Exato, mães brasileiras que têm seus filhos retidos na Suíça, não só ilicitamente, né? Mas também porque a própria justiça está garantindo a guarda ao pai, tendo mães que só podem visitar os filhos com ordem judicial. E o filho foi retirado, a residência habitual no Brasil, foi retirado do Brasil para férias e o pai não devolve a criança. E a justiça também não. Mas o governo brasileiro não age nesse sentido? Muitas mulheres, muitas mães estão me procurando e informando exatamente isso. Estão se sentindo muito desamparadas a nível de governo, que o Itamaraty não toma nenhuma atitude, não toma providência, o governo não faz nada e elas estão completamente à mercê da justiça do país onde elas estão presas, porque elas estão nesse determinado país. Tem uma na França, tem uma na Dinamarca, tem 3 na Suíça, tem várias em Portugal, tem uma na Itália, tem uma... A Eduarda é da onde? África do Sul. A Itália. Bia é da África do Eduarda Sul. da Itália. A Bia Gênova. na África do Sul, a Eduarda de Gênova. Elas procuraram vocês, é isso? Sim, procuraram, são diversas. Mas essas mulheres estão... Vamos lá. Essas mulheres estão completamente desassistidas. Elas não vão... Se elas forem nas embaixadas, a embaixada não dá um suporte. Apoio jurídico não é assessoria jurídica. Apoio jurídico é o advogado da embaixada ou do consulado dizer: você vai fazer isso, isso e aquilo. Mas elas não têm assessoria. Estão lá para resgatar o filho, mas não tem trabalho, não moram lá, a residência habitual é no Brasil. Que loucura isso. Estão sem recurso. Estão sem recurso. Estão morando de favor na casa de um, Morando na casa de de favor, outro, exato. sem dinheiro. Exato. O que acontece, que é muito curioso, é o seguinte: esses casos, né, do corriqueiro, é uma pena porque isso não é ventilado na mídia de uma forma mais ampla, porque os casos corriqueiros, você fala, o telejornal falar que teve assalto de moto, do motoboy em Botafogo, roubo de carro no Flamengo, não sei o que, arrastou na Barra da Tijuca, isso é mais do mesmo, pra mim é mais do mesmo, porque todo dia tem. Lógico. Infelizmente, mas é uma realidade nossa, todo dia tem. E quando você pega um caso desse, né, a maior parte dos operadores do direito, eles não têm o conhecimento disso, porque quando você faz uma faculdade, você fala das convenções internacionais, de Constituição, norma supralegal, norma infralegal, as pessoas quando estudam a matéria, né, acham que não, isso só acontece em Brasília, lá no Congresso Nacional, esses tratados internacionais. E quando você pega um caso desse a miúde, você vê que o negócio é muito mais corriqueiro do que a gente imagina. Né? E as pessoas não têm o conhecimento da causa. Então, como não tem o conhecimento da causa, a população não tem o conhecimento da causa, isso não é divulgado, as pessoas não procuram saber. Fica lá. Os advogados, na maior parte das vezes, fazem aquela advocacia que não é assim, uma coisa negativa, mas faz o que se faz na advocacia civil, na criminal, na tributarista, na trabalhista. Mas essas coisas que são mais escassas no direito, né, de menos visibilidade, a pessoa não estuda, não conhece. E as mães, por sua vez, elas não sabem assim, como que eu resolvo isso? Qual o caminho para resolver isso? Sim. Né? Até você chegar numa pessoa que conhece e falar, não, olha só, para resolver isso primeiro, você tem que acionar a autoridade central
do país de origem da criança. No caso do Brasil aqui, é o Ministério da Justiça. E a gente pode Acionar de que forma? A mulher tá lá desesperada porque o cara, porra, segurou o filho. Você Ela faz- liga, é o quê? Tem que entrar você na faz- É uma justiça. ação de pedido de providência, você instrui toda a ação de pedido de providência, é uma petição inicial normal, né, com as peculiaridades do caso. E Mas não- lá vai procurar um advogado lá, é isso? aqui no país de origem da criança. Mas se ela aqui no estiver Brasil. lá, A Érica tava lá. aí faz como? Ela me procurou, a gente se falou pelo Instagram, quando eu vi as postagens dela. É. E ela falou assim, pô, eu falei, não, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Ele Me fe- passa ele- tudo que você tem. Tudo que foi feito judicialmente, então, foi você que fez daqui do Brasil. No Brasil, ó, daqui no A Brasil, parte sim. do Brasil, sim. E em Portugal, eu tenho uma advogada brasileira lá, que entrou com um processo lá, e ele cuidando da parte aqui, a parte do Brasil com o Tribunal de Cooperação Internacional. E ela lá no Ministério Público de lá, Uma brasileira. brasileira. Mas você teria o mesmo acesso a uma advogada ou um advogado Sim. português? E digo mais, a mulher portuguesa da justiça, então a advogada ou a juíza, elas têm essa empatia, elas têm... Como é que chama quando a mulher agora que a mulher fala que é sororidade? Existe isso ou isso é balela? O que vale lá é ter nascido em Portugal. Olha só, como um todo tem suas exceções, né? Todo mundo, todo Uhum. país tem as suas exceções Sim. do que é bom e do que é mal. Tá. Então, há pessoas que são extremamente xenofóbicas. E há claramente... claramente xenofóbicas e extremamente xenofóbicas. Em Portugal, eu tive muitos advogados lá me procuraram, se prontificaram a me ajudar, advogadas mulheres e advogados homens. Se prontificaram a me ajudar e tudo mais. Mas eu já estava com a Luciana, eu já Entendi. estava com a minha advogada, Entendi. entendeu? Que foi muito bem indicada pela advogada que trabalha comigo com a imigração. Perfeito. Entendeu? Que também é brasileira e mora em Portugal há anos. A Luciana também mora lá há anos. Então, assim, como eu já estava encaminhada com a Luciana, e a Luciana entende da Convenção de Haia, tal como o Anderson entende, eles se movimentaram em conjunto, entendeu? Então, assim, ele cobrava daqui e ela cobrava de lá. Ela cobrava de lá o quê? O Tribunal de Viana do Castelo. Ela ligava diariamente para lá para saber se havia despacho da juíza, porque o segredo de justiça lá não me dá acesso ao processo. Só o advogado tem acesso, entendeu? Eu não tenho acesso ao processo. O segredo de justiça lá é fechado, não é igual aqui. O segredo de justiça, a parte tem acesso. O advogado lá ele tem acesso à parte do processo. Algumas partes, não ao todo. Mas, vamos lá. O processo que gerou a decisão que devolveu ele para você, foi o processo que você abriu ou julgaram o processo dele improcedente? Qual foi a decisão? Não. Primeiro foi assim, haviam 2 processos. Tá. Eu entrei com uma medida cautelar logo por incumprimento da guarda, Uhum. tá? Esse incumprimento da guarda, o processo foi para o Tribunal de Viana do Castelo, que direcionou o processo para o Ministério Público, porque envolvia menor. Uhum. Logo entrou o segredo de justiça. O Ministério Público entendeu se tratar de um rapto internacional de criança, tá? Uma vez que eu tinha a guarda unilateral, uma vez que a residência habitual da criança é no Brasil, e depois de gerar esse rapto internacional, deles entenderem que aquilo se tratava de um rapto internacional, eles delegaram a competência ao Tribunal de Cooperação Internacional em Brasília, no Tribunal de Justiça de Brasília. Entendi. Não é isso? Isso. Pronto. Tribunal de Justiça de Brasília trabalhou em conjunto com a autoridade central em Portugal. Entendeu? Até o rapaz, o Rodrigo, da autoridade central, entrou em contato comigo, foi super solícito, ele de Portugal. Entendi. Falando comigo e o pessoal daqui do Brasil. Falando com ele. Falando comigo e com ele. Então, assim, e com a minha advogada. Aí eles fizeram a solicitação do regresso imediato do meu filho para o Brasil. Uhum. E isso foi para o Ministério Público.
O Ministério Público deferiu o pedido. O de lá. O Ministério Público de lá, de Viana do Castelo, Tá. deferiu o pedido do regresso imediato do meu filho para o Brasil, Aí comigo. ficou tudo... E depois que eles fizeram isso, eles enviaram uma carta de devolução voluntária para o pai devolver a criança voluntariamente num prazo de 7 dias, que não foi cumprido, porque ele recebeu a carta, mas ele não pegou. Recebeu no correio o aviso que ele tinha que ir numa agência de correio para retirar a carta. Ele não foi. Ele recebeu o aviso com certeza, porque ele vai nas caixinhas do correio da casa dele, pega os avisos, e ele sabia do que se tratava. Nem foi. Ele não foi, óbvio, porque ele ia ganhar tempo, porque se ele pega a carta e a carta dá como recebida, ele tem que cumprir o prazo. Se ele não cumpre o prazo... E nós estamos falando de um cara que entende de lei pra caramba. A gente não tá falando de um boçal, né? Ele entende de lei, e ele a vida toda falou que nunca receberia, que eu nunca deveria assinar nenhum aviso que fosse de tribunal de recepção. Aviso de recepção, né? Sim. Carta registrada e tudo mais. Intimação, nada disso. Nunca deveria assinar que eu recebi para poder ganhar tempo nos prazos. Então ele fez a cartilha dele mesmo. Claro, ele me orientou assim a vida toda, e eu já sabia. Mandaram carta. Não vai. Não, tem que ir o oficial de justiça na porta. Não foi. Carta ele não vai receber. Eu avisei logo para minha advogada. A carta vai mofar no correio, ele não vai receber. Ele não vai pegar, porque ele já está acostumado com isso. A vida dele toda foi fugindo de responsabilidade. Ele sempre foi 7-1 então, né? Sempre foi um... Ele sempre fugiu de responsabilidade, sempre. Então, assim, quando aconteceu dele não cumprir o prazo, o processo voltou para o tribunal, e o Ministério Público fez a denúncia do não cumprimento. Depois de 7 dias. Aí eu tive que ficar esperando a juíza chamar as partes para conferência de paz. O meu filho foi chamado, foi ouvido pela juíza. Ele levou o menino no tribunal. Ele foi ouvido sozinho, o pai não estava na sala. Mas você estava lá? Não fui nesse dia. Esse dia eu não fui. Até então, só pra gente ilustrar aqui. Você estava há quanto tempo nessa batalha? Quanto tempo você ficou sem ver o teu filho? Eu fiquei 51 dias Meu sem ver meu Deus, eu filho. pensei menos. 51 dias. Sem ver o meu filho. A juíza chamou meu filho para conferência, falou com meu filho sozinho. No outro dia, no dia seguinte, foi a conferência dos pais. E aí fui eu e ele. Frente a frente? Frente a frente. Entramos na sala de audiência, a juíza falou com nós dois, o que falou com meu filho e tudo mais, mas ela não ia expor o meu filho, o que foi conversado entre eles, porque ela prometeu ao meu filho que não falaria nada, mas que a única coisa que ela podia dizer é que a criança manifestou total vontade de voltar com a mãe para o Brasil e que estava infeliz, e que ela viu que ele estava infeliz. E aí o pai levantou e disse: eu não concordo com o regresso voluntário do meu filho para o Brasil. Só falou isso. Ela mandou ele sair da sala. Mas falou brabão? Falou. Arrogante. Ele é brabãozão, né? Ele falou arrogante. Rapaz. Ele falou arrogante com ela. E ele saiu da sala e eu fiquei para ela fazer as perguntas para mim. O advogado dele estava presente, a minha advogada, e eu estava de frente para a juíza e para o Ministério Público. E aí eles me bombardearam de perguntas, eu respondi tudo tranquilamente, saí da sala, ele entrou, ele foi entrevistado, fizeram várias perguntas para ele. E aí eu sei que depois disso a gente esperou umas 2 semanas até a sentença, né? Só que tinha outro processo em curso, né? Da CPCJ. Era o processo de promoção e proteção. Esse processo de promoção e proteção, ele acontece por causa da denúncia que ele fez de eu causar instabilidade psicológica e emocional no meu filho. Entendeu? E outras coisas que ele me acusou, né? Mas sem prova nenhuma. E a moça da CPCJ perguntou: você quer que o processo fique aqui com a gente? Ela me ouviu, eu expus toda a situação, porque eu falei, tenho o direito de me manifestar, né? Me defender. E ela falou assim: a gente te ouviu e tudo mais, mas toda a sua defesa só é válida se o processo continuar aqui com a gente, pra gente investigar. Senão, o processo segue para o Ministério Público.
Eu falei, não, eu só falei mesmo, eu sei que eu vou ter que repetir tudo de novo no tribunal, mas não tem problema. Eu só quero que vocês me escutem, e eu não tenho problema de repetir quantas vezes forem necessárias, porque eu não minto. Eu não tô omitindo nem mentindo sobre nada. Eu falo sobre tudo e a versão dos fatos é essa, a minha, né? E eu só quero que vocês estejam cientes que eu só estou me defendendo. Mas eu quero que o processo vá para o Ministério Público, porque foi lá que foi dado como rapto e eu acho mais correto que seja julgado por lá. Sim. Pronto, o processo voltou para lá. 2 semanas depois veio a sentença. A primeira sentença. Porque teve 2 partes. Veio a primeira sentença dela deferindo, né, que a criança ficaria com a mãe, para ele devolver. Sim. Num prazo de X. E aí ele mandou uma notificação para o tribunal, numa manifestação no processo, dizendo que ia recorrer da decisão. A juíza, como não tinha referido que a decisão ela seria cumprida independentemente do recurso, ela não colocou isso na sentença, ela gerou uma segunda parte da sentença, dizendo que independente de qualquer recurso, a decisão ia ser executada. Ela foi legal, né? E aí ela é uma juíza portuguesa. Eu tava com um pouco de medo, mas deu tudo certo, graças a Deus. Mas a minha... até hoje eu sei que ele não recorreu, porque a minha advogada me avisou, né? Que ele não tinha recurso Não, mas algum. desse momento aí, pro momento que ela fala que ele teria que, então, aceitar a sentença, mesmo durante o período do recurso. Quanto tempo demorou para ele efetivamente cumprir? Então, 2 dias depois, a sentença saiu num dia... Não, a sentença saiu no dia 13 de janeiro. Tá. Não, a sentença saiu dia 12 de janeiro. 12 de março. A sentença saiu dia 12 de março. Porque eu fiquei 51 dias sem meu filho. 12 de março saiu a sentença. Dia 13, eu peguei o meu filho. Que ele teve que levar na segurança social, na assistência social. A segurança social tem uma parte de assistência social, que é para onde vão as crianças, né? Quando tem esse problema com pais. Então, ele tinha que entregar o meu filho na segurança social no dia 13 de março. Eu peguei meu filho... a sentença saiu dia 12 de março. Dia 13, eu peguei meu filho na segurança social. E dia 14, eu me meti o pé pro Brasil. Não, então vamos lá. Nesse período que ele fala que não vai te entregar, até o dia que você viu o teu filho, como é que foi a comunicação entre vocês? Ele ficava falando no WhatsApp... Ah, você não falou nada? Ele não sabia que tava... Com meu filho, sim. Com teu filho, não, com teu filho. Ah, sim, com meu filho, sim. Como é que era Com essa ele, comunicação? Não, eu falava com meu filho sempre. Ele liberava pra falar? Ele cortava a internet. Ele até falou no tribunal que ele cortou a internet por 1 semana. Ele ia... Mas com que intuito? De não permitir que meu filho falasse comigo. Mas ele não te dava aflição? Você não sabia? Ele reclamava? O que ele fez com o menino nesse período? Eu não sei o que aconteceu com meu filho nesse período, porque eu não tive qualquer contato com ele. Mas ele não contava nada nesse papo que você tinha? O meu de 19 já tinha vindo embora, tá? Dia 21 de janeiro ele embarcou pro Brasil sozinho. E ele achava que não tinha mal nenhum meu filho menor ficar com o pai. Que tem? Tá achando erradão também, né? Esse moleque, né? E aí ele falou pra mim assim... ele falou pra mim que não tinha mal nenhum o irmão ficar com o pai. E eu falei pra ele, mas você quer morar com seu pai? Por que você não mora com seu pai? Eu não quero morar com meu pai. Eu falei, por que você quer obrigar o seu irmão a morar com seu pai se ele não quer morar com seu pai? O irmão mais velho faz isso, pô. Cara... Isso é a coisa mais normal do mundo. Se eu perguntar pro meu filho agora se ele quer mandar o irmão morar com o pai, que nem sou eu, pai dos dois. Mas se quiser mandar com alguém, não vai querer. Irmão na Austrália, vai. Pô, adolescente, pô, manda pra qualquer lugar. Até pro teu filho, se teu ex-marido quiser um filho, se perguntar pro meu filho mais velho, ele vai falar, pô, manda o Theo. Manda ele que... Na verdade, o Henrique, ele tinha... Até falei o nome que eu falar. Ele tinha receio de falar certas coisas com ela pelo WhatsApp, porque teve um episódio que ele tava falando e o pai bateu na mesa, quebrou o telefone, quebrou a película. Quebrou a película do telefone, bateu na mesa, ameaçou quebrar o telefone, então ele tinha medo de falar certas coisas. Porque ele ficava vendo também, provavelmente ele veio monitorar o que o menino falava. O meu filho tinha senha no telefone.
E ele me mandou para minha filha uma mensagem me ameaçando tirar o telefone do Henrique e comprar um telefone novo pro Henrique, que o Henrique ia perder totalmente o contato comigo, Entendi. porque ele tinha que ter acesso ao controle parental, porque o Henrique tem controle parental. Até porque o controle parental tem GPS. E eu controlava meu filho por ali. Isso te deu uma segurança um pouco maior. Sim. Mas temos que ficar paranoico, né? Só que ele não tinha internet, porque o pai cortou a internet de casa. Então o que eu fiz? Eu contratei um plano de internet pra linha dele. E aí ele começou a ter internet. Mesmo que o pai cortasse a internet da casa, ele sabia, ele usava os dados. E aí ele conseguia falar comigo. E aí ele falou várias coisas. O pai deu uma arma pra ele, de airsoft. E aí ele falou pra amiga que por ele não tá... Porque o pai tava obrigando a ele estar lá. Ele não queria estar lá. E que às vezes ele tinha vontade de dar um tiro na cabeça. Ele pegou a arma e apontou pra cabeça. Ele falou pra quem isso? Pra amiga dele da escola, por vídeo. E aí ela mandou o Printou print. Ela que printou loucura. e mandou pra mim, entendeu? Durante o processo? Durante o processo. Como é que você fica numa situação como essa? Desesperada, né? Desesperada. Porque eu não causo instabilidade emocional e psicológica no meu filho. Eu sempre mantive meu filho muito saudável, tanto psicológica, tanto emocionalmente e fisicamente. E, entendeu? Ele acusou do meu filho estar obeso. Meu filho não tá obeso. Meu filho come porcaria como qualquer criança come. Entendeu? Inclusive, na casa dele, meu filho várias vezes falou comigo pelo vídeo comendo Kit Kat. Então, sou eu que causa obesidade? Não. Você vai proibir a criança de comer um chocolate? Não. O que ele ficou fazendo esse período todo? Nada. Ele dizia assim, aqui não tem nada pra fazer, vem me buscar, vem me buscar. Por que você não vem me buscar? Eu tive que explicar pra ele, teve um fim de semana que a juíza me liberou a ficar com ele. Depois da conferência de paz, ela me obrigou a entregar o passaporte do meu filho no processo. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Porque os documentos originais do meu filho estavam comigo. O pai inscreveu ele numa escola pública em Portugal sem documento nenhum. Como? Sem documento nenhum. Como? Me explica você. Você não sabe muito menos eu. Não sei. Com a influência dele? Jeitinho português. Jeitinho português. Talvez com a influência dele, com uma cópia de um passaporte, com a cópia de algum documento, ele inscreveu meu filho numa escola pública. Mas ele chegou a frequentar, não? Frequentou. Ah, ele foi pra escola? Foi pra escola. 2 meses ele teve na escola. E a escola aceitava normalmente? Aceitou normalmente. E ele estava cursando... Ele ia aqui, ia começar o 5º ano. E lá ele estava terminando o 5º ano. Pô, o moleque se deu bem, ainda ganhou um ano. Também não foi tão ruim, então. Não, mas ele teve que... Ele tá voltando. Agora ele tá no 5º ano normal. Pô, mas poderia ter botado o moleque na 6ª série aqui, pô. O progressivo lá em Portugal ele começa em setembro. Entendi. O ano letivo lá começa Escreveu ele em mesmo. janeiro. Jogou o moleque lá na furadaça. Você vai entrar no final do período. Faz 3 semanas aí e fala que isso aí. cursou. E aí, que Mas como é que era a acontece? casa? Ele morava com mais alguém? Com a mulher e com o filho na casa. Tem mais uma criança? É, o filho dele com essa mulher. Mas quantos anos, alemã. mais ou menos? 1 ano. Ah, tá. É. Mas eles tratavam bem? Teu filho falou assim, pô, a minha madrasta lá, a gente comeu uma pizza, saía no shopping, ela era Não, eles maneira. tratavam bem, mas assim, algumas coisas incomodavam o meu filho e ele reclamava e o pai gritava com ele, maltratava, assim, nesse aspecto. Porque um grito para uma criança é maus tratos. Aham. Não vem dizer que não é. Sim. É maus tratos. Então, o pai gritava com ele, dava soco na mesa, ameaçou quebrar o telefone. São vários episódios que o meu filho passou lá que eu considero tortura, tal como Lógico. cárcere privado, que meu filho ficou trancado no quarto várias vezes, porque o meu filho não tinha nada para fazer. Ele não, lá é longe de tudo, lá é uma aldeia, é uma vila, aquilo não tem nada para fazer, é no meio do nada, não tem uma loja, não tem nada perto. Aquela imagem que aparece da imprensa, ele no carro. É na casa dele. É a casa que teu filho ficou. Você foi alguma vez lá pra perto? Fui. Tem uma reportagem, eu até fiz uma live, que eu tô na porta da casa. E que ele a nem polícia aparecia? vai lá. Não, ele não tava lá. Ah. Ele tinha ido pra uma manifestação e no Algarve e o meu filho ficou sozinho com a madrasta. E com o bebê. Mas você não chegou nem a ver ele pelo muro, nada? Não deixaram, ele colocou 2 seguranças na casa. Caramba, que louco. Não deixaram eu ver o meu filho, não deixaram meu filho sair pra fora da casa, pra ir até o portão falar Quintal. comigo. Não deixaram. E a polícia foi lá e a polícia também não viu meu filho. Eles entraram na casa, falaram com a mulher lá e falaram: o seu filho tá bem tratado. Como? Vocês viram? Falaram com ele? Não. Então como é que vocês dizem que ele tá bem tratado? Falamos com ele através da porta do quarto. Meu Eu falei, Deus.
Ele tá em cárcere privado, criatura. Piada de português essa, né? Se for Ele tá teu. em cárcere. Piada E vocês pronta, né? Porra, não entendem isso como cárcere que privado? loucura. Entendeu? Então, o meu filho tá em cárcere, não pode falar, não pode ver a mãe, não pode fazer nada. E tá tudo normal? É tudo legal? Isso? É normal. E aí, ficou por isso mesmo, a mídia ficou em cima, eu dei Você tem várias... muito apoio, né, da imprensa. Sim, a imprensa foi formidável, o pessoal da SIC me apoiou. Isso é Eles me legal. carregaram no colo mesmo. E ainda ouvi umas piadas lá dos seguidores lá dos bois que seguem ele lá da habeas corpus, falando pra mim que eu tava ou recebendo dinheiro do bloco de esquerda ou que eu estava pagando a SIC pra me promover. Eu falei, eu não vou nem perder meu tempo com esse tipo de comentário idiota, né? Você tá falando de pagar Mas- aí. E o custo disso tudo? Porque, assim, não vamos falar quanto você gastou, mas isso tudo era pago advogado, como é que faz pra pessoa que não tem condição, a mãe que vai chegar numa situação como essa, não tem condição, como é que ela faz pra se manter? Não faz. Tem que ter apoio. Se não tiver apoio, se ferra. Tem que ter apoio. Sozinha a pessoa não consegue. Desiste até, né? Tem muita gente que pensa em desistir. Mas assim, mãe não desiste. É difícil uma mãe desistir. Porque você vê, eu tenho uma conhecida que não conheço pessoalmente, mas ficou muito próxima a mim nesse período que eu tive lá, que é a Giza. A Giza é uma mãe brasileira que sofreu anos e anos de violência doméstica. Tem todas as provas, fotos. A filha foi abusada, perdeu a guarda pro genitor bonito, que tá solto, e ela ficou na porta do Tribunal do Seixal. Portugal também. Dias e dias na porta do Tribunal do Seixal em Portugal, para tentar que alguém a visse, para que alguém enxergasse o problema dela. Porque ela ficou lá sem comer, fez greve de fome, greve de sede, ficou no frio, na chuva. O inverno em Portugal não é fácil. Uhum. Não é fácil. A gente não está habituado com aquele frio de lá. E ela passou noites e noites na porta do Tribunal do Seixal, à espera de que alguém olhasse para a causa dela. E resolveram ou não? Ainda não, ela ainda está sem o filho. E ela não só está sem o filho, como ela não vê o filho. Ela está impedida de ver a Que filha. loucura, filha. Entendeu? Tem a Karine, a mesma coisa. Agora, como dar luz para essas mães? Qual seria o ponto? Assim, você acha que seria o legislativo? Como que isso pode, como o teu caso, como você pode ajudar daqui para frente essas mães? É uma coisa que você pensa ou na tua empresa, ou vocês fazerem algum tipo de uma consultoria, uma assessoria para quem estiver passando por essa situação? Sim. Ou algum outro projeto social, alguma coisa política? O que você pensa de forma a que o teu exemplo, que você foi bem, por mais que a gente veja que foram 50 dias de um drama muito grave, mas você teve um suporte de alguma forma, tanto jurídico como da imprensa, como você também conhecia muita coisa, lá teve que amigos. me deram apoio, né, de moradia. Exatamente. E alimentação. Olha e aí. tudo mais. Mas eu tive gasto o pouco que eu conseguia, né? Eu também fiz uma vaquinha online, e os meus amigos me ajudaram muito. Eu consegui pagar a advogada, ainda não paguei a advogada na totalidade, porque eu tinha que comer, precisava sobreviver. Paguei aluguel aqui do Brasil, porque o meu filho estava morando aqui no apartamento. O meu filho depois começou a receber também, começou a pagar, me ajudar com as contas daqui. E lá eu tive que me manter, alimentação, transporte, tudo que ele vai ter que me reembolsar. Hoje tem um Porque processo em relação a esses gastos. a sentença do meu processo determina que ele tem que me devolver os gastos que eu tive lá, de transporte, legal. advogada e tudo mais. Então, assim, eu tive que pagar a minha advogada 1.200 euros. Com alimentação, com tudo que eu gastei de alimentação, transporte, ao todo dá 1.500, mais 1.200 da advogada. A passagem, ele era para pagar. Não precisa pagar porque a TAP me doou as passagens Olha, de que legal. regresso. Doou, assim, entre aspas. O que Você acontece? não usou a primeira. Eu perdi o regresso, Uhum. eles me deixaram alterar o meu regresso em qualquer altura.
por Bom, causa do meu caso. legal. Só que eu teria que pagar a multa e as tarifas. Eles me liberaram da multa e da tarifa. Legal. Então, eu vim pro bono, praticamente, entendeu? De regresso com meu filho. Isso tudo eu corri atrás. E muitos amigos me ajudaram a correr atrás para que eu conseguisse esses ganhos, entendeu? Mas tem muita gente que tá à míngua. Tem muita gente que não consegue se orientar. Então, assim, eu não vou te dizer que eu liguei pro consulado, eu tive orientação do consulado, mas eu não tive o apoio que eu precisava. Sim. Eu não entendia o que fazer além do que eu já estava fazendo, entendeu? Para que o caso, meu filho com escola paga, com tudo aqui, a nossa vida aqui andando, e a gente sem estar presente, a gente tinha que voltar o mais rápido possível. Eu não podia esperar de 6 meses a 1 ano para um processo da Convenção de Haia. É esse o tempo que demora, tá? Eu não tinha como esperar de 6 meses a 1 ano Sim. para o resultado desse processo. Eu não tinha como esperar. Então, eu tinha que acelerar, dar uma agilidade. De alguma forma, Conseguiu. consegui. Eu consegui contato com a Embaixada do Brasil. Eu tive muito apoio do embaixador, muito apoio do Rodrigo, da Autoridade comissão Central, lá? Autoridade Ah, Central, muito apoio do Anderson aqui, que foi direto no CNJ, TJ, Ministério da não sei o quê. Ele correu atrás para cá, para mim. Nós temos projetos em comum, assim, que a gente se uniu para a gente desenvolver projetos de assistência para essa galera, para ajudar, para tentar ajudar em tudo que for possível, mas ainda tem que ficar em off, porque a gente ainda não quer divulgar as coisas. Mas isso se tornou de alguma forma. Hoje você pode dizer que isso é uma missão que É uma você missão. acha que quem passou. É uma missão, porque é uma injustiça e uma crueldade muito grande. O que a justiça dos países de fora que fazem parte da Convenção de Haia, elas estão no tratado, esses países estão no tratado. E não dão uma eficácia às coisas como deve ser, não dão a orientação, não dão o suporte. A mãe que está passando por isso, ela precisa que enxerguem ela e a dor dela, e não só a dor dela, a dor da criança. Porque a criança, ela tem um convívio com a mãe, residência habitual no país da mãe, e de repente ela é arrancada da mãe para um país que não é o dela, para um genitor que ela não está acostumada a conviver, que é o caso do meu filho e é o caso de todos os outros. Essa criança, ela passa por diversos tipos de violência, seja violência psicológica, física, emocional, de todas as formas ela passa por abusos. Fora os casos que há o abuso sexual. Sim. E que são evidenciados com provas concretas e que nada é feito. Muitas vezes porque não tem ninguém a recorrer, né? Porque se tivesse um legislador aqui para recorrer. Aqui, mas lá, por exemplo, em Portugal, os casos que estão acontecendo agora, tem provas concretas de tudo que aconteceu, e o tribunal é extremamente xenofóbico. Alguns juízes são xenofóbicos, são misóginos, são cruéis, a ponto de rir para a mãe. Rir, não é sorrir, é rir mesmo, de gargalhar, entendeu? Enquanto a mãe está se esbaldando de chorar, o cara está tomando licor beirão, está tomando vinho, está tomando cachaça no tribunal, entendeu? Atendendo fazendo um julgamento, dando uma conferência, o camarada gargalhando na cara da mãe, entendeu? Como quem diz, você não tem prova de nada, ela tem as provas, está tudo no processo. A gente não pode fazer mais nada, tem que esperar, não sei o quê. Teve um juiz que falou para uma brasileira, que é amiga minha, por acaso, ela falou para ela que não tem culpa para quem ela abre as pernas. Falou isso? No tribunal. No tribunal. Não há respeito. E ali você não está falando de brasileiro, você está falando de ser humano. Mas as brasileiras são as maiores vítimas. Não. Se você fosse europeia, você não passaria o que você passou?
Não, eu tenho a cidadania portuguesa, né? Mas se você fosse uma europeia Mas sou nata mesmo, brasileira. se você fosse uma italiana, o seu sobrenome Fácil. Não é tem a ver. gringo. Se você fosse uma alemã, você teria passado as mesmas coisas que você passou em Portugal? Eles são machistas. O problema é com Tá, mulher. entendi. Então, assim, as brasileiras são as mais prejudicadas, tá? São as mais maltratadas. Porque a mulher Mas- é estigmatizada, né? Exatamente, é o que a gente Exatamente. falou antes, o preconceito que tem. Há muito preconceito. Mas a mulher, no geral, em Portugal, ela é massacrada. E o que a Luana Piovani fala de que Portugal é uma máquina de moer mulher, é verdade. Não é mentira o que ela está dizendo. É real. É real. Portugal é uma máquina de moer mulher. Que a mulher apanha, 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 chega toda quebrada no tribunal e o camarada sai solto. E ela fica com um aparelhinho assim de SOS, para se ele se aproximar dela, ela aperta o SOS. O cara ameaçou a garota de morte, a Luciana. A Luciana é outra vítima. Ela foi ameaçada de morte dentro do tribunal. Ele tem uma medida protetiva que ele não pode se aproximar, mas ele se aproxima. Porque ele sabe da impunidade. Ele sabe que não acontece nada. Ele tá solto. Ele agrediu, abusou da filha da Luciana, agrediu a Luciana fisicamente, psicologicamente, amarrou a filha na cadeira, fez e aconteceu e tá solto. E ela sem a filha. E ela tá com a filha, a Luciana tá com a filha. A Luciana não é a que não. O nome, A qual a Giza outra? é da A filha. Giza. Então essas coisas acontecem em Portugal a olho nu. Mesmo se o pai for brasileiro, ou só quando o pai o protecionismo deles é ao É o cidadão português. Se fosse, por exemplo, a Luana Piovani e o Scooby, eles têm filhos. Se tivesse tido um problema lá, aí não seria tão. Eles tiveram um problema, né? Tanto que os filhos, um dos filhos dela, Veio pro Brasil, pelo menos, né? veio pro Brasil É com o Dom, pai. acho. E o que ela reclama muito também é da pensão. A pensão, eles têm um teto de pensão lá. Independentemente. Que é 250 euros a 300 que eles dão de pensão. Eles não veem o ganho da pessoa. Eles têm um teto e aí esse Entendi. teto acabou. Eles não pesquisam a vida da pessoa. Se o cara ganha milhões, ele continua pagando 250 euros e acabou. Entendi. Entendeu? Ele não vê a qualidade de vida que a criança tinha e que ele tem que permanecer tendo. Entendeu? Eles não veem isso, não querem saber. Entendeu? E quando eu digo disso, você até há pouco me perguntou dos processos, das denúncias que eu fiz. Eu fiz denúncia contra a violência doméstica. A polícia foi na minha casa, porque ele me esmagou. Eu tive uma lesão na traqueia. Ele me enforcou, me levantou pelo pescoço, tá com um martelo na porta, que se eu não desvio, depois que ele me pôs, né, no chão, abriu um buraco desse tamanho na porta da cozinha, e se eu não desvio, aquela merda acertava em mim, e eu já não tava aqui para contar a história, entendeu? E eu tive um esmagamento na traqueia. Então, eu tenho até hoje a lesão na traqueia. Só que a minha voz voltou, mas eu fiquei um mês sem falar. Pela lesão que eu tive na Cara, traqueia. que loucura. Eu tenho esse dente aqui um pouco mais escuro pelo soco que ele me deu. Então, esse meu dente, ele quebrou a raiz dentro da gengiva. Porque com o soco, o quebrado ficou lá dentro e o dente ficou roxo, nunca mais clareou. Eu já fiz clareamento desse, mas não clareia. Só que ele volta a escurecer. Então, assim, eu fiz a denúncia, a polícia foi na minha casa e olhou pra mim. Quando eu abri a boca, que eu tava aos prantos, machucada, e eu abri minha boca pra falar, ele falou: brasileira, você tá esperando o quê? Esse foi o argumento do policial, que pra mim não é um argumento, isso é Uma um declaração, julgamento. Uma leniência, né? Pode fazer. Entendeu? Então, quando eu dei o meu relato do que aconteceu, ele anotou lá a minha ocorrência. Só que depois, ele ainda era juiz nessa época, em 2009. Ele falou a versão dele dos fatos. Ele era juiz, português. O que ele fez? Deturpou tudo. Quando ele passou a minha denúncia lá pro computador, ele só colocou o registro dele, não colocou o meu. Ele colocou o meu de maneira invertida, entendeu? Então, assim, a gente sofre muito preconceito. O Brasil é um país que recebe todo mundo bem. Eu acredito que também
Claro, há muitos casos de racismo, há muitos casos de xenofobia. Porque sempre há um anormal para isso, né? Sempre há uma criatura anormal. Mas, na grande parte, a gente sempre recebeu muito bem. Uhum. Tanto que os imigrantes antigos, italianos, espanhóis, portugueses, fizeram a vida, enriqueceram aqui, Uhum. entendeu? Enriqueceram aqui e a gente sempre tratou muito bem deles. E nós somos, de uma certa forma, quase todos os brasileiros têm uma descendência, né, estrangeira. Tem. Então, a gente ser muito discriminado e maltratado em Portugal é uma coisa tão absurda e discrepante que eu não vejo razão para isso, entendeu? Eu não vejo. Eu acho que falta muito isso. Eu falei com o embaixador esses dias, eu conversei com ele, eu falei para ele, cadê os programas de conscientização dentro das escolas para que crianças brasileiras não apanhem dos amiguinhos na escola, não sejam xingados, Eu conheço um caso humilhados? que o rapaz voltou com o filho em 3 meses por conta disso. Cadê os programas de conscientização? Porque nós não somos países irmãos, com tratado e tudo de amizade. Cadê a amizade? Cadê o lado humano disso tudo, entendeu? E, assim, o que eu passei lá, eu vou te falar, eu não desejo para ninguém. Porque, embora eu tivesse um apoio, um respaldo, eu jamais pensei viver um pesadelo dessa magnitude. Foi um pesadelo, foi mesmo um pesadelo. E deixou sequelas em mim e no meu filho. Então, eu ia te perguntar isso agora, a gente já tá estourado o tempo. Como é que ele... O que você viu no teu filho de diferente? O que mudou nele? Ou não mudou? Crises, ele não tinha crises de pânico, essas coisas. Ele tem crises agora. Ele na escola, semana passada, durante a aula, teve um gatilho qualquer que ele começou a chorar na sala de aula. A professora não soube me explicar o que tinha acontecido, porque aparentemente não tinha acontecido nada. Ele também não deixou a professora me ligar, me chamar. Aquilo veio e passou. E ontem à noite a mesma coisa, ele me abraçou, chorou muito de soluçar, porque ele tem os medos dele. Ele ficou com sequelas e medos e gatilhos que às vezes vêm nele e que é mais forte que ele, não tem como, ele tem que colocar para fora. Ele vai recomeçar a terapia, porque a psicóloga está viajando, ele vai tá sendo assistido na escola pela psicopedagoga, tá com o meu apoio, que eu tô indo e levando, tô sempre presente, tô ali, minha mãe, a irmã. O irmão é um pouco mais frio, é um pouco mais distante. Tem ali o DNA ali é mais forte do lado de lá, entendeu? Não melhorou em relação, assim, quando voltou? Como é que foi o reencontro dele com o irmão? Não teve reencontro, assim, foi uma coisa tão normal que era como se não tivesse Não acontecido tivesse ido no nada. shopping. E o É. teu, como é que foi com ele? O meu eu sempre fui muito calorosa com os meus filhos, sempre. Mas a primeira vez que você viu quando você encontrou ele lá na entidade, Na segurança social. como é que foi esse... O que você sentiu? Você tem como comensurar isso? É alívio? É o quê? Uma sensação sabe, tirei um peso, uma cruz de cima de mim. Foi uma sensação muito grande de alívio. É uma sensação boa de vitória, né? Alcançada. Porque, assim, de todos os casos que eu vi, o meu foi bem rápido até. Pra mim, foram dias que não passavam, sabe? Os dias não eram intermináveis. Foram 3 meses que eu passei em Portugal, 51 dias sem meu filho. Então, pra mim, aquilo parecia uma eternidade. Mas os casos que acontecem, que estão lá anos se arrastando no tribunal, eu tenho que agradecer a Deus, porque foi até bem rápido. E o alívio que eu senti foi muito grande. Muito grande mesmo. Quando o avião pousou assim no Brasil, o que foi o momento que você... Quando você descontraiu, assim, porque naquele momento que você tá ali, você tá naquela tensão, Eu você tá... descontraí quando o avião levantou. Aí já foi o alívio, que ninguém segura Agora mais. ninguém Ainda teve me aquela pega. emoçãozinha antes de você embarcar no avião, né? Fogo, cheguei no aeroporto. Não, Cheguei no mas... aeroporto. O quê? Cheguei no aeroporto, o tribunal não mandou o aviso de liberação da criança. Ah, que legal. Ainda estava lá a restrição de embarque do meu filho. Porque quando eles retiveram o passaporte do meu filho, que eu tive que entregar para poder fazer uma visita no fim de semana, que eu tive com ele, cara, eles não mandaram o aviso, a sentença final do ganho de causa. E ele fez como?
Aí eu tive que mandar e-mail para a advogada ligou para o tribunal ligou para o aeroporto para liberar. Eu cheguei no aeroporto 3 horas antes do embarque. E eu embarquei nas últimas. Mas também se não libera, tu vai nadando, né? Claro. Numa situação dessa, irmão, né? Pô, já vai pela península e vai nadando. era Não, você viu o quase isso. absurdo. Ela Que tem uma loucura. sentença que define a guarda unilateral dela aqui no Brasil. Essa sentença ela foi confirmada em Portugal. Aham. A guarda unilateral materna. Reconhecida e homologada em Portugal. Né? Então, assim, isso tem força de lei Aham. na justiça portuguesa. Ignorada. E ela, para poder ver o filho no final de semana, teve que entregar o passaporte. E se eu não entregasse, a minha visita ia ser por 2 horas no portão da casa do pai assistida. Como se eu fosse a marginal, você tá entendendo? Ele era o sequestrador, tava andando livre, leve e solto, e eu tive essa condição. O que você espera agora? Agora eu espero ficar em paz, recomeçar a minha vida, né? Colocar minha vida toda, minhas pendências todas nos eixos. E eu espero conseguir mudar ou ajudar, apoiar essa causa de forma a mudar alguma coisa nessa história. Na história de todas as mães que estão passando por isso nesse momento. Tanto aqui como lá. Tanto aqui como lá. Porque Eu espero de verdade ajudar e mudar alguma coisa. Alguma coisa precisa ser alterada nas leis, e alguma coisa precisa ser mudada para proteção da mãe e da criança. Entendeu? Se houve esse caso da Érica, né, as pessoas estão ouvindo, estão vendo, né? Nossa, aconteceu esse caso. Né? Parece dá até um roteiro de Netflix, né? Uhum. Não sei se pode falar aqui, mas Pode. enfim. Não é o caso da Érica. O caso da Érica, acho que foi teve mais repercussão por conta do pai, que era uma pessoa não bem vista pela mídia. Uhum. É portuguesa, então ela bateu muito em cima. Mas são centenas de casos igual a esse. Centenas e centenas de casos. E não é um assunto que esteja restrito a Portugal. A gente tem. Não. A gente vai ter. Porque a gente está falando de um caso de uma visibilidade, uma coisa que chama atenção por ser uma brasileira e um gringo. Mas a gente tem casos em todos os lugares. No Brasil, aqui na Barra da Tijuca, tem casos de pais e mães que estão lutando, que o pai esconde, que a mãe esconde. Como também. E aí eu vou pro meu lado como pai. Eu também teria uma enorme dificuldade caso eu passasse pela situação inversa com a minha. Eu sou casado, tenho 2 filhos. Mas caso eu tivesse algum tipo de problema em ver os meus filhos, eu também ia querer saber a quem recorrer. Porque tem muito isso também. A gente tá vivendo. A gente tá falando de um caso aqui onde o homem é um escroto, mas tem também as mulheres que também são escrotas e que também. Como você falou, que você não falava do teu ex-marido, mas tem muitas mulheres que criam isso no pai, né? Sim. Pra afastar o pai das crianças. E eu acho que a causa aí é muito mais uma causa de amor, de relação pais e filhos, do que só homem contra mulher. Não é isso. Eu acho que o teu caso é um exemplo muito mais amplo e não só internacional. Eu acho que se eu pudesse te dar um conselho ou fazer um apelo, seria que você seguisse, que você atuasse, que você se preocupasse com essa causa doméstica também, porque é uma Claro. coisa muito, muito grave que acontece. Claro, mas a intenção é essa. Tudo que envolve o seio familiar, entendeu? Porque a família, para a criança ser saudável, a família tem que ser estruturada. Assim como tem mães boas, tem pais muito bons. E tem mães que são catiço. Isso aí. A gente sabe. Sabe. E eu não tô falando de mulher, eu tô falando de mães, tô falando de pais. Isso aí, seres humanos. Tô falando de seres humanos que têm direitos sobre os filhos, mas a criança, principalmente, tem o direito sobre os pais de ter uma relação saudável Isso aí. entre todos. E foi sempre o que eu lutei, para ter uma relação saudável com ele. Só que ele sempre extrapolava, sempre pisava, né? Ele sempre provocava alguma situação que causava conflito. Então, assim, não adianta um querer, os dois têm que querer. Então, quando se fala de uma causa assim de guarda, obviamente, tudo envolve muita coisa. Você tem que investigar. Você tem que ver como é que a mãe cuida, como é que o Isso aí. pai cuida, como é que os dois se Isso relacionam, aí. entendeu? Porque a criança que sofre mais, Isso aí. sempre é a criança que sofre mais.
Entendeu? Então, é isso. A gente tem que visar os dois lados, mas tem que visar principalmente o centro. Isso aí. Que é a criança que não tem nada a ver com isso, tá ali, que não pediu pra nascer. Uhum. Entendeu? E é isso. Agora, se você pudesse, o pessoal que está te assistindo, que está assistindo a gente aqui, se quiser entrar em contato com você, ou alguém que esteja precisando de um suporte, também para o doutor, como é que entra em contato com vocês? Que eu acho que é importante. Deve ter gente passando por isso. Sim. Comigo pode entrar em contato pelo Instagram. Tá aqui embaixo aí de você, porque ninguém vai decorar. Érica Excher. O meu sobrenome é difícil. Vai ter que mudar esse nome aí agora. Ou pelo meu WhatsApp. Mas aí entrando Não, em WhatsApp contato, não. entrando em contato pelo Instagram, eu falo com a pessoa por lá. E quando eu vejo a situação, eu analiso, eu dou o meu WhatsApp e passo direto pro Anderson. Passa pro doutor antes que o pessoal... E pode entrar em contato com ele direto também, pelo Instagram, que ele também Qual tem é o seu? Instagram. ASN_. Tá aí embaixo, ó. Tá embaixo aí. Tá aqui embaixo. Aí pode procurar para esse tipo de causa, pode entrar em contato. Assim, foi uma surpresa minha, porque depois que a gente finalizou essa questão da Érica, eu recebi algumas mensagens no Instagram de mães que passam por isso. Porque ela ia postando e marcando no Instagram dela, e as pessoas estão na mesma situação que ela, e uma torcendo pela outra, que viu que começaram a ver. Eu acho que procuraram quem era o Anderson e viu as postagens que eu fazia com relação ao caso dela também, as minhas postagens profissionais, e começaram a procurar. E eu comecei a não entender. Eu falei, mas quem é? Não sabia, né? Aí ela falou assim, eu falei com uma amiga que disse que ia te procurar. Eu falei, pô, então é a pessoa que era que começou lá em Portugal. Diversas mães passando. Esse é um caso que vai acontecer sempre. E assim, voltando um pouquinho, né? Como é que resolve isso? Esses processos, eles não são baratos, né? A gente no escritório lá, a gente tem alguns bons casos assim, quantidade de casos mais que os escritórios fazem, que a gente trabalha numa causa pro bono, né? Acho que eu sou pai, eu sou avô, né? Eu falei pra Érica, eu não consigo saber o que você está sentindo, porque eu nunca passei por isso. Mas eu consigo tentar imaginar o que deve ser essa dor. Né? Então, assim, tem alguns casos que a gente trabalha pro bono, que a pessoa não tem realmente condição. Mas não são processos baratos, tomam tempo, se movimenta um escritório inteiro, diversos advogados. Não sou só eu. Nós temos uma equipe lá com aproximadamente 8 advogados. Área criminal, área civil. Isso tem um custo. Né? E a gente, dentro dessa relação, a gente vai atuando em alguns casos pro bono, outros a gente cobra, enfim. Mas a maior parte das mães, elas estão numa situação de hipossuficiência financeira porque elas estão no país estrangeiro, sem trabalho, sem recurso. Desamparadas. Sobrevivendo, lutando pelo direito, em alguns casos, de reaver o convívio com o filho e outros de poder ver o filho, que são proibidas. Né? E aí como é que você vai dar um remédio que vai matar a pessoa? Não, eu faço, mas eu vou te cobrar X. Não tem como. Você não tem condição. Né? E você instar o judiciário brasileiro por e-mail, né? Na teoria funciona, mas a gente sabe que o judiciário é assoberbado com de processo e as coisas não vão andar. Se você não tiver alguém perturbando, cobrando, despachando, vai ficar ali. Gastando sola de sapato, ele vai ficar para trás. E cada noite da mãe sem um filho... É uma vida. Né? Então você tem que ter alguém cobrando isso. Como é que você consegue ajudar uma gama de mães que não tem recurso para pagar? Né? Eu não consigo olhar o problema e falar e ser cartesiano. Frio. Eu tô vendo o teu problema custa X, você não tem dinheiro, então eu não posso te ajudar, vou virar pra cá. Cara, eu vou ter aquele problema na cabeça. Isso aí. Eu decido, eu vou acordar, o que eu posso fazer? Eu acho que muito mais do que qualquer coisa, eu acho que o que fica de lição, ou o que fica de esperança, expectativa desse nosso papo aqui é que realmente esse seja um caso que, graças a Deus, teve final feliz, mas que inspire e que ajude tantas outras pessoas a terem final feliz aí, finais felizes nessas questões que é o que você falou. Eu não imagino o que você passou, mas tento, pela relação que eu tenho com meus filhos, eu tento... tenta mensurar isso. E gostaria não, tenho certeza absoluta e total e rezo para que isso nunca aconteça comigo, porque cada pessoa reage de uma forma. Então, é muito difícil. Eu admiro a tua força. Mais uma vez, você sabe que pode contar com a gente aqui, vocês também podem contar com a gente aqui. Que isso inspire você essa causa, você tire o melhor possível dessa situação. Acho que tira, acho que você
Foi o que eu te falei quando a gente conversou. Eu falei, cara, olha só, não fica com essa cara de derrotada toda estragada, não. Que apareceu a foto da Veja, eu falei, não fica estragada, não. Porque a força que você demonstrou nesse caso todo, e eu acho que é isso, as mulheres, elas precisam mostrar que elas são fortes, que elas não estão ali em situação... porque a situação é foda, mas que vocês mostrem que vocês não estão... Não é porque os caras estão no país dele, que o cara é juiz, que o cara é... Não. Não tem que ter medo. Sem medo, é enfrentar. Sem medo, é enfrentar. É enfrentar, mas é que as revistas são sensacionalistas, eles querem a foto você. Você tem até os tribunais internacionais, né? A Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Porque Todo mundo chega, né? Não, se você tirar o direito da mãe de ver um filho... Não dá. De ver um filho, né? Porque você tem a soberania dos estados, né? Cada estado tem a sua lei. Teve aquele caso do brasileiro que foi com droga lá pra Tailândia, né? Que morreu. E aí foi pro corredor da morte, é a lei deles lá. Isso aí. Não adianta se meter porque é a lei deles. Não quer ser morto, não traz droga pra Tailândia. Exatamente. Então você tem a soberania dos estados em regir suas leis. Agora, mesmo assim, né? Eu acho que nenhum estado democrático de direito, que se diga democrático razoável, de direito, né? Com um mínimo de razoabilidade nas suas decisões, vai impedir a mãe de ter contato? Por algum motivo jogou errado, tem um crime. Tirou a guarda de forma outra errada. coisa. Você não tá afetando só a mãe, você tá afetando a criança, privando a criança do contato com a mãe, do convívio, que é o ser. Eu acho que assim, o pai é muito importante, tá? Não vem militar aqui, não. Mas a mãe. Cara, é que ninguém imagina, deixa eu te falar. Deixa. O pai é muito importante para o desenvolvimento da criança. É muito importante. São poucos os pais que participam disso. Participam efetivamente, que eu tô dizendo, tá? Tá. Tô dizendo, por exemplo, o meu ex-marido, a participação 0. Ele não teve participação. Mas aí foi você que teve dedo podre. A Fabrícia... A Fabrícia... Eu sou um pai muito melhor que a Fabrícia é mãe. Que vem detonar a gente, não. Eu não tô detonando, Tava indo mas tão eu tô bem dizendo... aqui, ó. 1h23 minutos de programa. Eu defendendo as mães. Ela vem aqui, já ia lançar agora, que já cortei lá. Mas o pai... A mãe... Não, o pai é muito... até importante, mas a mãe que é não sei o quê. Cara, não vem? Quem é que tem o cordão umbilical agarrado na criança? E daí? Agora, cordão umbilical é importantaço. Cordão umbilical... A gente corta, mas o elo ainda existe. Espiritualmente ainda existe. Exatamente. Vocês são cordão umbilical, a gente é a tesoura, a gente corta. Mas deixa eu te a tesoura você usa durante toda a vida. Você usa o cordão umbilical pra quê? Pra nada. Eu uso tesoura toda hora aqui. Toda hora eu uso tesoura. Ou seja, a tesoura é muito mais importante que o cordão umbilical. Que no máximo 9 meses de lá que fica. Eu tô falando a importância que o pai tem na vida da criança, que é assim... Para o desenvolvimento da criança, desenvolvimento a nível moral, ético, tudo, é o pai que transmite. A mãe transmite os valores familiares, que é a base, é de casa, né? De cuidar da família, de zelar, é a base. Quando a base balança, tudo quebra, entendeu? E fazer é fácil, né? Exato, ninguém faz com o dedinho. Né? Não é? Fazer é muito fácil, né? Aí depois... É isso. Gente... Muito, muito, muito obrigado. Podem mais uma vez contar com você. Acabou 1h25 minutos. Falar mais? Meu editor vai falar assim, caramba, não pode. Não, o que eu ia sugerir, se for Pode interessante para vocês, se esse nosso podcast aqui tiver uma repercussão legal, é fazer um outro seguinte. Vamos trazer o seguinte, estratégico. Ninguém quando casa pensa em problema. Sim. Só o advogado. Sim. Os que estão casando é só amor, não vem problema. E aí você já tem os pactos pré-nupciais, regime de casamento, que a gente sabe que os problemas vão acontecer, vão chegar na nossa mão. E assim, como é que você costura um casamento ou nem o casamento em cima do divórcio? É muito comum, e tem muitas mães assim, não, a gente só se divorciou. Mas fez o divórcio? Tem regulação da guarda? Não, a gente só separou. Uma hora pode dar merda. Então, assim, isso não tira o direito, tira o direito da mãe. Não tira o direito dela. Mas você vai ter que percorrer um caminho maior. Né? Então, assim... É sempre bom. É estratégia. E casar é ótimo. Você vai separar, procura um advogado. Casar é ótimo, separar é melhor. Tem uma orientação. Por quê? Como é que você tem que fazer? Faz o divórcio. Você não precisa fazer uma ação de divórcio com guarda, com alimento, com tudo junto. Você faz só o divórcio, o direito da mulher ou do homem. Ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém mais no Código Civil.
É um direito potestativo. Eu não quero separar. Cara, ela quer separar. É. Alimento, bens e guarda, resolve É outra depois. coisa. Mas separar... Divórcio, Vamos falar disso. Vamos fazer. né? E assim, e na repercussão, nesses casos de diferenciar o que é o rapto internacional, Sim. né, de uma alienação parental dentro do território nacional, né? Porque a alienação parental está no Código Civil. O rapto internacional é uma convenção internacional. A Europa, praticamente toda, e o Brasil são signatários, outros países também. Tem diferenças técnicas. Sim, né? Você não vai recorrer para uma alienação parental dentro do Brasil aqui para a Convenção de Haia. Senão configura o rapto internacional, é uma alienação parental. É diferente. Dissociar o que O são afastamento as coisas, prático é uma coisa. sim, mas, né, aonde você vai, qual lei que você vai usar para tutelar aquele direito, elas são diferentes. Os caminhos são diferentes. E quando a coisa acontece, o desespero acaba cegando, você aceita qualquer coisa. E assim, quando acontece isso, qual o caminho a se percorrer? Né? É uma orientação. Né? Não é vender serviço. Sim. Eu falei, cara, eu faço uma coisa de graça, eu não sou rico por isso, porque eu faço uma coisa de graça para todo mundo. Mas assim, é orientar, como é que você faz se acontece isso? Qual o caminho que você percorre? Né? E quando é internacional, quando configura o rápido, qual o caminho? Qual a autoridade central que vai resolver isso? Você tem que ser no país que a criança está, tem que ser no país de origem da criança, pode ser os dois, qual a via mais rápida, a documentação. E assim, falando... São as luzes, né, que você tem que... Estrategicamente, você fizer uma estratégia do divórcio, da separação. Separou? Vai cada um para um lado, não. Cada um para um lado, mas vamos regular aqui. Ó. A guarda quando tem filhos, a pensão para o filho, que são os alimentos. A mãe não pode renunciar, porque o direito de alimentos da criança é da criança, não é da mãe. Então, o direito é irrenunciável. Né? Ela não pode... o famoso, o combinado não sai caro. Sim, e bota no papel. E se por acaso, né, porque o caso do Eduardo, os dois são brasileiros, que moravam na Itália. Ele trouxe o filho para cá de férias, quando ela veio buscar, não deixou levar para volta pra então Itália. isso que eu perguntei sobre os Mas os dois são brasileiros. Né? Mas também eles assim, separaram, não fizeram o divórcio, não fizeram a regulação Foi de da boca. guarda. Mas casaram lá. Entendi. Casaram na Itália. Mas eles têm uma união estável aqui Tem no uma Brasil. E só que ele entrou O caso deles é enrolado, ele entrou com a entendeu? dissolução da união estável aqui, não falando do casamento lá. Enfim, são aqueles rolos que as pessoas no amor acontece. vão fazendo. E vai acontecendo, é da natureza humana. E como é que você resolve isso? E nesse caso, são os dois brasileiros. Né? Não tem um estrangeiro. Aí, nesse caso, a Convenção de Haia não entra. Entra. Porque por conta do trâmite internacional. Esse papo é bom. Vamos fazer. Entendeu? Vamos Porque, fazer. assim, é para as pessoas que tiverem interesse em entender um pouco, aprofundar um pouco mais. A não se ferrar tanto. E não só para as mães e pais que passam por isso, para outros advogados que não conhecem do assunto também, não tem problema nenhum. Meu Instagram vai estar divulgado. É aqui embaixo ou embaixo? Aí, ó. Bota aqui assim. Tá aqui embaixo, aqui, entendeu? Pô, tô com uma dúvida, cara. Se tem uma advocacia colaborativa, eu tenho aqui para ajudar. Vambora. Eu não vou conseguir ajudar o Brasil inteiro sozinho. Mas alguém entendeu? Mas vai se ajudar uma Se eu pessoa. conseguir ajudar uma pessoa e ajudar um advogado que vai ajudar uma outra pessoa, eu já fico feliz porque o objetivo é ajudar A corrente vai. essas pessoas. Gente, muito obrigado. A dica maior é, primeiro de tudo, gente, mulherada, negócio de gringo não tá com nada. Tem muito brasileiro aqui para vocês, né, terem um envolvimento, fazer filho. Só não vou falar que, pô, tem eu, porque a Fabrícia não quer mais, a Fabrícia só queria 2. Mas se eu não fosse casado, por exemplo, se você quisesse ter um filho legal, inteligente, como o Theo e Arthur, era só me procurar. Eu estaria disposto, eu queria ter 12 filhos. A minha mulher só queria ter 2. Então, assim, mas se por acaso um dia ela foi embora, ela foi morar em Portugal, vocês podem me procurar que eu vou ter o maior prazer em engravidar você. Mas já vou com o doutor combinar ali tudo direitinho. Não tem pensão. Não vai rolar. Só vai rolar o DNA, o gen, aquelas coisas, beleza? Sem pensão a gente vai assinar tudo. O doutor vai fazer um pro bono lá, vai fazer um contrato pré-nupcial. A gente só vai dar as coisas boas. Pensão tá fora, ok? E a outra é, gente, mais de qualquer coisa, quando a gente for... E aí... Segue o que o doutor falou. Quando você for conhecer uma pessoa, quando você for criar laços, quando você for... vai observando ao longo do namoro, vai observando ao longo do início do relacionamento. Ninguém muda, gente. Entenda, olha só. Se o amiguinho lá, ele é assim no namoro, provavelmente ele vai ser assim no casamento. Aí, quando tiver filho, vai ser a mesma coisa. Se o amiguinho não cuida do filhinho... Ó, eu sempre falo isso para as pessoas que eu conheço. Homem, o pai não ajuda com o filho. Pai, quando você fala com o pai, o meu marido me ajuda.
a cuidar do meu filho. Já tá começando erradão. O pai não ajuda. É obrigação do pai. Então, nós cuidamos dos nossos filhos. Eu nunca ajudei a minha mulher. Quem faz comida lá em casa sou eu. E eu não dirijo, ela dirige. Então, o combinado não sai caro. Então, eu não tô ajudando ela fazendo comida para meus filhos. Eu tô fazendo a minha obrigação. Então, quando fica muito papinho de ajuda, de não sei o... Então, gente, olha só, qualquer dúvida, procura os dois aqui. Tá aqui embaixo as minhas redes sociais. Se você, já falei para você, engravidar de mim, por enquanto, não vai rolar, que só a Fabrícia teve esse prazer. Quer dizer, teve uns pessoais aí atrás aí e tal, mas eu não tô reconhecendo aí. Mentira, gente. Não, graças a Deus, só 2 filhos. Muito obrigado. Paladari, tô chegando. 1h30, tô rasgado de fome. Tô indo agora comer uma pizza que a minha endocrinologista não escute, porque ela falou que eu só posso comer pizza daqui a 3 meses. Eu falei com ela que não vai ser possível isso. Mas ela não vai ver, ela não vai chegar aqui até agora, porque ela não tem filho lá, não tem problema com filho, ela não vai assistir isso aqui, você não vai passar para ela. Muito, muito, muito obrigado. Se inscreva no canal aqui, ó. Ative os sininhos, as notificações. Se você quiser gravar o seu conteúdo aqui no Geral Pod, tá aqui na tela. É só entrar em contato com a gente vai ter o maior prazer em tirar o seu projeto da cabeça e colocar em cima da mesa. E você vai poder fazer network, você vai poder virar referência no seu negócio. Então, vem falar com a gente tem os melhores pacotes. É só chegar que a gente vai ter o maior prazer, ok? TikTok, Instagram, Orkut, ICQ, tá tudo aí, tudo aqui embaixo bombando. Muito, 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 muito obrigado, gente. E finalizar, né? Qual o nome dele? Rui? Rui, tu é o maior escroto, mané. Tu é muito escroto, sério mesmo. Não... Né? Que cara escroto. E se você é igual o Rui, você também é escroto. Tomara que você não tenha ficado aqui até agora pra ver isso. Que, porra, homem escroto é a pior coisa que tem, né? Beijo, gente. Menos pra você, Rui, seu escroto.